Oi, gente! Todo mundo bem? Bom mesmo, de verdade? Todo mundo aqui é bonito? Que a beleza toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu, chama divina, todo o meu ser refina. Até que há... Amém, né, gente? Que seja assim. Espero que da próxima vez todo mundo, já pensou a igreja todinha falando isso aí, ó, de cor e salteado, né? Corre lá para a internet para pegar a letra e decorar isso aí, gente. É muito linda essa letra. Vamos ler o texto que está lá em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler do 12 ao 17. Diz assim a palavra de Deus. Todo mundo achou? Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém, gente? O título da nossa mensagem, da nossa conversa hoje, podia ser vários, né? Eu pensei originalmente, poderia ser O Credor, que dá um ar assim de suspense, né? E tem a ver com o texto. O título podia ser A Dívida, e ver como que nós chegamos a este ponto na vida. Mas isso tudo também pode ser englobado com o seguinte título: Sob nova direção. Porque essa é a ideia central que o apóstolo Paulo está desenvolvendo para a gente. Sob nova direção, né? Então, nós que entregamos a nossa vida a Cristo e o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos uma história com Ele. Uma história de redenção, né? Ele simplesmente pagou pelos nossos pecados. E ainda assim, continuamos devedores. Não erga o braço agora. É uma pergunta retórica, é só para você pensar. Quem aqui está devendo alguma coisa? Estavam conversando agora cedo no café da manhã, né? Muitos brasileiros estão com dívidas, né? Quanto? 85% da população, é isso? Então pensa, se nós tivermos 100 pessoas aqui, 85 estão com a corda no pescoço. Que bonito, né, gente? Momento histórico, né? Pois é. No direito brasileiro, tem uma figura assim que é a subrogação,
Uma vez eu já falei aqui, né? É como se o Jefferson fosse o meu credor, ou seja, eu estou devendo para ele, não cobra não, né? Estou devendo para ele, mas vem lá o bondoso Vinícius, cheio da gaita, né, Vinícius? Cheio de um coração generoso. E chega para o Gerson e fala o seguinte: eu vou comprar o teu crédito que você tem com o pastor César. O pastor César vai ficar devendo para mim, não mais para você. Subrogação. A dívida continua, mas sob nova direção. Certo? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Antigamente, antes de nós entregarmos a nossa vida a Jesus, nós éramos devedores à carne, ao pecado, né? Mas quando Deus enviou Jesus, seu Filho, Ele enviou Jesus para fazer um pagamento por nós, pagar toda a nossa dívida. E Deus recebeu a nossa dívida e agora Ele é o nosso credor. E nós devemos a Deus. Olha só, gente, mudou tudo, né? É incrível, mas é isso que Paulo está falando. Nós somos devedores, mas não à carne. Somos devedores agora de Deus. O que mudou? Mudou que quando nós temos uma dívida com Deus, Deus não vai nos explorar por causa da dívida. Amém? Deus não vai ficar cobrando essa dívida. Na verdade, quando ficamos devedores de Deus, Deus simplesmente rasgou a dívida. Nada mais devemos. Por isso que Paulo fala lá em Romanos 5 que temos paz com Deus, né? Está tudo quitado, não devemos mais nada. Então, o que fica da nossa parte, em termos de dívida, é aquela dívida de gratidão. Eu mesmo, na minha vida, eu tenho gratidão a algumas pessoas. Alguns amigos que me ajudaram em algum momento da vida. Meus pais, que bênção eles foram na minha vida. A minha esposa, a minha filha são bênção de Deus na minha vida. Me ajudam muito, né? E quando alguém faz algo tão bom para a gente, não fica esse sentimento de gratidão? Você nunca vai querer fazer nada de ruim para essa pessoa. É ou não é, gente? Pelo contrário, se você puder ajudar de volta, não é isso que você vai fazer? Você vai fazer exatamente isso. Isso se chama gratidão. É o que ficou, é o que restou de toda a nossa dívida que nós temos para com Deus. Né? E nós não somos devedores à carne. Carne, você sabe o que é? Eu vou contar para você o que é carne de um ponto de vista literário. Se eu fosse escrever um livro de ficção, eu diria para você, bem na hora que Adão e Eva foram comer o fruto proibido lá da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu diria para você o seguinte: o fruto estava bichado. E quando eles comeram aquele fruto, entrou um corpo estranho dentro deles. E passou para toda a humanidade está com um corpo estranho dentro de si por causa do fruto do pecado. E esse corpo estranho se chama carne. Certo? Essa carne, ela nos escraviza porque ela é aliada do pecado. E todo ser humano, do menorzinho ao maior, é escravizado pelo pecado e pela carne. E sabe o que acontece? A carne quer que você seja tudo para ela. Que você viva para ela.
Então ela começa a fazer pedidos, exigências, prometendo para você alguma recompensa, como prazer, né? Principalmente prazer. Então, como é que funciona isso? Né? A carne vai lá, ó, faz isso, fala isso e tal, né? Eu já vou descrever certinho o que é, dar uns exemplos. E você reluta, não quer fazer, é a tentação, né? Você se sente tentado a fazer, você não quer, mas você acaba cedendo e fazendo. E aí você recebe como recompensa um prazer, né? Esse prazer que a gente recebe da carne, a gente pode descrever como a água dentro da chaleira. Todo mundo aqui tem chaleira? Chaleira elétrica ou de fogão mesmo? Lembra que logo que saiu aquela chaleira de apito, todo mundo queria comprar? Vocês lembram, gente? Você deixava a chaleira lá, quando apitava, né? Você ia fazer outra coisa, você sabia, está na hora de desligar. Depois começou a irritar a gente, essa chaleira não para de apitar, né? A gente parou com isso. Chaleira, quando a água está fervendo, porque a água está no fogo, né? Começa a sair uma fumacinha, né? Uma neblina, como é que é o nome? Vapor, né? Que a água está em ebulição, sai do estado líquido para o estado gasoso, e conforme a água vai fervendo, né? Aquele vapor vai bem forte assim, e quando você desliga o fogo, o vapor perde a sua força, começa a desvanecer. Se fosse uma folha de papel, cairia suavemente no chão. O vapor volta para dentro da chaleira. Esse vapor descreve quanto prazer a carne nos oferece quando a gente peca. Algo efêmero, algo breve, né? O pecado, gente, é um vício. Pecado pode ser vício de drogas, pode ser as bebidas, pode ser a pornografia, pode ser a maledicência, a fofoca, o desejo de ganhar dinheiro acima de tudo e de todos, passar por cima de quem precisar para ganhar o dinheiro, né? Tudo isso são tentações que nós recebemos da nossa carne para pecar. E o prazer é instantâneo, mas breve. E o que a carne não conta para nós é que quando o vapor do prazer apaga, imediatamente nasce no nosso coração, no nosso interior, alguns sentimentos que ninguém gosta de lidar com eles, como culpa, vazio. É ou não é, gente? E nós ficamos cheios de remorso. Bom mesmo é que seja um verdadeiro arrependimento, né? Tudo isso porque caímos na lábia da nossa própria carne, esse corpo estranho que habita dentro da gente. Quando Paulo diz assim, ó, nós somos devedores, mas não à carne, ele está dizendo o seguinte: a carne, você não deve nada a ela porque ela não te deu nada de positivo. Ela ofereceu prazer, que seria a coisa mais positiva. Porém, ela não contou da culpa e de todos os outros sentimentos. Na verdade, ela não deu nada bom para você. Apenas culpa, escravidão e condenação.
A carne e o pecado são escravagistas. Escravizam a alma do ser humano. Né? E nós não devemos a essa carne lealdade, respeito e muito menos obediência. E aí que eu pergunto o seguinte: se a carne é tão ruim, se nós não devemos lealdade, respeito, né, obediência a ela, porque toda vez que fizermos isto, ela vai nos recompensar com culpa, escravidão, né, e condenação, por que a gente repete? Por que a gente repete? E por que faz de novo? E de novo? Não traz nada de bom e a gente ainda se sente recompensado? E o pior, a carne, ela está satisfeita. E quando ela encontra em nós o sentimento de culpa, de escravidão, o prazer da nossa carne aumenta. E em nós, só aquele vazio. Olha só, gente. Paulo está ensinando para a gente uma coisa poderosa. É um tipo de pensamento que a gente quase não encontra no mundo. A carne não produziu nada de bom para você, não seja fiel a ela. Amém, gente? Não seja fiel à sua carne. Ela só vai trazer morte. Aqueles que se inclinam para a carne, morrem. É isso que a palavra de Deus diz. Então o pecado, a carne são escravagistas, né? Mas a nossa dívida, então, se não é com a carne, é para com Deus. Nós temos essa dívida com Deus. Por quê? O que Deus fez por nós? Enviou Jesus, pagou a conta do nosso pecado, nos libertou de tudo, né? É interessante, gente, que quando Deus enviou Jesus para nos salvar, nós fomos transportados do reino das trevas, que é onde habita o pecado, a carne, para o reino da luz, onde é o reino de Deus, certo? E quando nós fomos transportados para esse reino de Deus, você sabia que nós fomos transportados ainda como pessoas escravizadas? Porque nós éramos escravos do pecado. E quando chegamos no reino de Deus, chegamos na condição de escravizados. E o que acontece nesse novo reino? Você lembra o que está escrito lá em João 15:15? Jesus falando para os seus discípulos: eu já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor vai fazer. Eu chamo você do que, gente? Amigo. Deixa eu contar um segredo para você. Servos não é necessariamente a melhor tradução para esse texto. Você sabia? Qual seria a melhor tradução para esse texto? Ao invés de servos, seria, pasmem, escravos. E o texto traz essa palavra tão forte, escravos, porque naquele tempo a sociedade funcionava com escravidão. E a Bíblia foi escrita num tempo em que isso valia. Não é que Deus aprova escravidão, não tem nada a ver. Mas era um fato reinante na sociedade. Então Paulo está abordando assim, nós éramos escravos de um senhor terrível, que fazia de tudo, sugava a nossa força até o último momento para a gente morrer. Mas agora nós fomos comprados, tem um novo Senhor, nós estamos sob nova direção. E 1 Coríntios 10, inclusive, fala que Deus nos adotou como filhos. Então o que acontece, gente?
amigos de Jesus, filhos de Deus, chegamos no reino de Deus como escravos, mas recebemos a alforria. E não para por aí. Além de nós não sermos mais escravos, mas agora amigos de Jesus, filhos de Deus, né? Temos essa filiação adotiva. O que Paulo está falando para a gente é que toda a documentação da nossa adoção está completo. E nós temos tantos direitos quanto o de Jesus em sermos filhos de Deus. Amém, gente? De escravos para filhos. Olha a diferença, né? É algo maravilhoso. É algo que a gente precisa entender. Essa é a celebração da nossa ceia hoje, nessa manhã. E eu quero finalizar essa palavra trazendo uma ideia de N.T. Wright, que, segundo ele, a melhor forma da gente entender o que está acontecendo aqui é lembrar de Êxodo, lá no Antigo Testamento. E nós vamos fazer aqui, gente, um paralelo, baseado num estilo poético dos hebreus, que é o paralelismo. Eu amo paralelismo, né? Que consiste em uma poesia. Paralelismo é uma poesia. Aqui para nós, poesia precisa de rima, né? Rima significa, em especial no nosso caso, as últimas sílabas combinarem, né? Mesmo tipo assim de fonética. Por isso que a gente tem aquela poesia famosa, meiga, né? Batatinha quando nasce, esparrama ou espalha rama, não interessa. O importante é o chão. Criancinha, quando dorme, põe a mão no coração. A rima é o chão cheio de coração e o coração cheio de chão. É difícil falar isso, quase trava a língua, gente, né? Essa é a rima. Rima silábica. Mas a poesia dos hebreus não é uma rima de sílabas. É uma rima diferente. É uma rima de sentidos. É uma rima de verdades. Quando, por exemplo, o salmista fala assim, né? Assim como a corça suspira pelas águas, e me parece que a corça suspira diferente da gente, né? Eu fiz aqui o suspirar humano, né? A corça, eu acho que o suspiro dela tem uns gritos aí no meio, né? Assim como a corça suspira pelas águas, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Rima de verdades, né? Rima de sentidos. E nós vamos agora juntar Êxodo, eu vou contar, a gente não vai ler nada, né? Com isso que eu narrei para vocês aqui no Novo Testamento, sobre o Evangelho de Jesus, aplicado a esse versículo, esse texto que a gente leu hoje, para nós entendermos ainda mais esta verdade. Lá no Egito, o povo era escravo, né? O povo de Deus era escravo do faraó, certo? Tem até a musiquinha infantil, né? No Egito escravo fui, não tem? Assim como o povo do Antigo Testamento era escravo do faraó, assim eu e você somos escravos do pecado. O pecado, a carne, são os faraós da nossa vida. Poesia, né? Assim como Deus, lá no Antigo Testamento, no Êxodo, enviou um libertador chamado Moisés, vocês estão comigo?
Moisés, para libertar o povo, assim Deus enviou para nos libertar da escravidão do pecado, seu Filho amado, Jesus. Amém, gente? Estão comigo aqui? Assim como o povo, ao sair do Egito, atravessou o Mar Vermelho, e o apóstolo Paulo, eu não lembro agora o versículo, ele afirma que essa passagem pelo Mar Vermelho, o povo foi batizado, uma salvação de Deus. Assim, quando nós somos batizados, também nós entramos no reino de Deus. Saímos do reino da escravidão e vamos para o reino de Deus. Poesia, né? O povo, quando saiu do Egito, tinha uma coluna que protegia e guiava. De dia a coluna era de nuvem. De noite a coluna era fogo. De dia a nuvem para livrar do calor, de noite o fogo para livrar do frio. Está parecendo Goiânia nesses dias, né? Certo? Nós recebemos como coluna dentro da nossa vida o Espírito Santo, que nos guia. Aquela coluna guiava o povo em meio ao deserto até a terra que Deus prometeu. Da mesma forma, o Espírito Santo vai nos guiando. Por isso que Paulo diz: todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, né? É interessante que o povo, quando estava no deserto, tinha saudades, sabe do que, gente? Dos pepinos do Egito. Não são os problemas, são os pepinos mesmo de comer. Os pepinos, cebola. Lá nós tínhamos peixe à vontade de graça. Acho que é Números que está lá. Nós, quando recebemos Jesus e deixamos de alimentar a nossa carne fica com saudade do tempo que a gente alimentava ela. Assim como o povo queria voltar para o Egito, né? Tinha saudade do Egito, a nossa carne começa a ter saudade do pecado que a gente fazia. E faz de tudo para a gente voltar para a vida de pecados. Assim como aquela coluna no Antigo Testamento nunca os levou de volta para o Egito, mas guiou-os até a terra prometida, da mesma forma o Espírito Santo que habita em nós jamais nos permitirá que voltemos ao pecado, porque Ele nos guia até a herança eterna que nós temos com Cristo Jesus. Amém? Não estou dizendo que a gente não peca mais, eu estou dizendo que o Espírito não nos conduz ao pecado. Certo? Então, se a gente acaba caindo em pecado, é porque a gente não ouviu a voz do Espírito. E se pecarmos, o que nós temos que fazer? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Amém, gente? Assim como o povo lá do Êxodo tinha a herança na terra prometida de Canaã, nós também temos uma herança. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, significando que quando Jesus reinar na terra, reinaremos com Ele. Amém, gente? Por isso que Paulo fala, nós somos devedores, mas não a carne. Somos devedores a Deus. E Deus não nos cobra dívidas como o pecado cobrava. Nós somos devedores em gratidão.
E se somos devedores, precisamos aprender a andar de modo digno como filhos de Deus. Deus merece isso de nós, que andemos de modo digno. Nós somos devedores a ter uma vida diante de Deus que o honre, que o glorifique. Nesse sentido, somos todos devedores de Deus. Amém, gente? Conclusão. Resista ao pecado. Resista. Ele não te serve para nada. Não acrescenta nada na sua vida, a não ser vazio, culpa e outras coisas mais que são terríveis. Outra conclusão. Lembre-se, você não é escravo. Lá nos 10 mandamentos, quando Deus manda o povo descansar no sábado, o importante não é o sábado, o importante é o descanso. Escravos não descansam, só os filhos descansam. E Deus tem um descanso para nós, né? Então, você não é escravo, mas você é filho amado. Você, minha irmã, é filha amada de Deus. Assim como Jesus é amado, nós somos amados do mesmo jeito pelo nosso Pai que nos adotou. Que bênção! E para finalizar, nós temos uma herança eterna. Não faça como Esaú, que trocou a sua herança pelo que, gente? Um prato de lentilha. Lentilha nem é bom. Estou falando da lentilha de hoje, né? Não sei lá, o prato de Jacó parecia que estava bom, né? Lentilha, um guisado, sei lá o que era. Mas eu não gosto de lentilha. Ainda mais se for para trocar pela herança eterna que a gente tem. Lentilha aqui é uma metáfora para o pecado. Tá bom, gente? Nós temos uma herança eterna. Devemos viver como tais. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos, baixar a tua cabeça. Você já entregou sua vida a Jesus? Você é filho de Deus? Você é irmão de Jesus, amigo de Jesus? Né? E a sua vida está honrando e glorificando o nosso Deus? Coloque isso tudo diante do Senhor. Agradeça por tudo que Ele tem feito em sua vida. Peça um coração grato por toda essa bondade de Deus derramada em nossos corações. Peça para Ele te dar forças para dizer não para as tentações da vida.